Boa noite, meu nome é Renato. Olá, boa noite, eu sou Catiúcia. Nesse vídeo traremos a diferenciação dos princípios da ação penal pública com os da ação penal privada. São 4 os princípios que regem a ação penal privada. São os princípios da oportunidade, da conveniência, da disponibilidade, da indivisibilidade e da intranscendência. No primeiro princípio da ação penal privada, nós temos o princípio da oportunidade ou da conveniência. Neste princípio, temos o que poderíamos dizer que o ofendido pode optar por propor ação penal contra o autor do delito ou não. Ou seja, se ele, o ofendido, não quiser fazer nada, nada poderá ser feito para obrigá-lo a propor ação. Este princípio dispõe de um exercício facultativo da ação penal pelo seu titular. O que é diferente na ação penal pública, pelo princípio da legalidade ou obrigatoriedade. O Ministério Público, sendo o titular, ele é obrigado a oferecer a denúncia, tem o dever de promover a ação penal, quando existente prova da materialidade e indício suficiente da autoria. O promotor não tem liberdade de escolher se vai ou não oferecê-la, ele tem que oferecer. Outro princípio da ação penal pública é o da oficialidade. Ele consiste no fato de que a iniciativa da ação penal deve partir do Estado. Esse princípio está ligado diretamente com os princípios da legalidade e da obrigatoriedade. Diante do bem jurídico tutelado, o Estado, para agir, não depende de provocação, age por si só, de ofício. O fundamento desse princípio é o interesse público e a defesa social. Esse princípio é exclusivo da ação penal pública e versa somente em detrimento dela. No segundo princípio da ação penal privada, temos o princípio da disponibilidade. Na hipótese de proposta à ação penal perante esse princípio, o querelante poderá a qualquer momento desistir da ação e dos recursos a ela interpostos, desde que não exista sentença transitada em julgado. A aplicação desse princípio se dá no decorrer do processo. O querelante pode dispor do uso desse princípio durante a fase processual em que não haja sentença prolatada em julgado. Dá-se o oposto no princípio da indisponibilidade, que depois de oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, o Ministério Público não pode desistir do recurso. O que não significa que o Ministério Público não possa pedir a absolvição do réu, caso se convença, ao analisar as provas, da inocência do mesmo. Porém, deve levar a ação até as alegações finais, que é o que antecede a sentença. Também, na ação penal privada, temos o princípio da indivisibilidade. Conforme este princípio, o ofendido deverá mover a ação penal contra todos os autores do delito. Apesar da disponibilidade da ação privada, se a pessoa quer dar início ao processo, ela não pode escolher a quem ela quer processar. Se oferece de uma forma voluntária contra apenas um, ocorre apenas o que chamamos de renúncia processual. Já o princípio da divisibilidade, é possível que o processo seja desmembrado em tantos quantos forem os réus, não sendo necessária a persecução penal através de uma única ação, e autoriza que, já havendo uma ação penal a um determinado autor, o Ministério Público poderá propor outra ação pelo mesmo fato em face de um outro acusado. No último princípio que vamos abordar durante esse vídeo, temos o princípio da intranscendência. O único princípio que rege tanto na ação penal pública quanto na ação penal de iniciativa privada. Dispõe que a denúncia ou a queixa só podem ser oferecidas contra o provável autor do fato delituoso, ou seja, a sentença penal condenatória não pode passar da pessoa do suposto autor do crime para incluir seus familiares, amigos ou pessoas que nenhuma participação tiveram na infração penal. No entanto, este princípio garante que somente quem atuou no crime será por ele responsabilizado, não cabendo a privação de liberdade para quem não concorreu ao tipo legal, ou seja, intranscendente, não transcende a outro.